Oiê, tudo bem? Eu sou a Sol e hoje eu vou dividir com vocês um vídeo sobre o meu sketch. Não é o primeiro sketch que eu faço, mas é o primeiro vídeo que eu faço sobre isso. E foi quase um ano pra finalizar ele. E hoje eu fiz meu último desenho e aí agora eu tô no processo de gravar. É a primeira vez que eu faço isso, gente. Então, se vocês puderem deixar nos comentários um feedback, o que vocês acharam, vai ser ótimo, tá bom? Vamos lá? Esse caderno eu comprei na Amazon, ele não tem nada de especial, as folhas são bem finas. Eu vou mostrar quais foram as potencialidades dessas folhas e também quais foram os meus problemas com ela. Sobre os adesivos, eu peguei em algumas convenções de tatuagem de alguns amigos. E esse é meu, eu que fiz esse desenho, é um desenho digital. E esse aqui eu acho que é um dos mais interessantes que eu peguei durante a eleição de parlamentarista lá de Berlim, que aconteceu mês passado, e é contra esse partido que recebeu a segunda maioria dos votos, que é um partido neonazista, então faz história. Vamos começar. Eu comecei o caderno no dia 15 de maio do ano passado e tô terminando ele hoje, no dia 20 de maio de 2025. Foram 311 dias. Eu achei um tempo grande, mas também é porque eu desenho em outras superfícies também. Então acabou demorando um pouco mais. Eu comecei o caderno com essa paisagem, que é uma paisagem de Dublin, perto da casa de uma amiga minha. Eu moro na Itália, tá, gente? Então eu viajo bastante a trabalho como tatuadora. Então, vira e mexe, eu tô em algum outro país aí fazendo um trabalho. E aí eu registrei essa paisagem, né? Eu fiz o desenho dessa paisagem, que faz parte de uma pesquisa que eu faço, que são brincar com o figurativo e com o abstrato, tentando transformar um no outro e tirando novas formas dessas brincadeiras. Então, nesse caso aqui, eu desenho essa paisagem bem... Se você olha rapidamente, não parece uma paisagem, parece mais um pedaço abstrato, assim, né? Esse caderno, basicamente, são mix mídias, né? Eu utilizei vários tipos de materiais para fazer os desenhos. Eu saí de um caderno preto e branco para vir para esse caderno para utilizar cor e dar uma modificada um pouco no meu trabalho. E isso refletiu também nas minhas tatuagens. Essa aqui é uma imagem do Pinterest que eu peguei dessa menininha. E aqui eu colei esse outro papel por cima porque eu não gostei da face que eu tinha feito do cervo ali de baixo. Acrílica, tinteiro, que eu utilizo essa tinta aqui para tinteiro. E usei também um pouco de guache. Eu gosto de utilizar guache. Aqui eu dei uma continuidade nessa garotinha, né? Peguei um pouco das mesmas cores e trouxe o filhote do cervo. Aqui eu quis começar a trabalhar um pouco mais coisas que para mim refletem o latino, que são coisas que vão ser presentes, né? Essas expressões, essas temáticas são presentes nesse caderno e também nas minhas tatuagens, na minha expressão, porque acho que principalmente depois que eu vim morar na Itália, eu comecei a me questionar mais o que é ser latino, o que é ser estrangeiro, então eu gosto de trabalhar isso nos meus desenhos. Então tem sempre um toque mais avermelhado, esses traços mais desconstruídos, que para mim refletem, né, a forma que a gente trata a criatividade. Acho que países subdesenvolvidos, países latinos, a gente tem esse tipo de criatividade mais vivo, menos preso às formas lineares e às formas fixas. Esse desenho aqui, ele é de um filme brasileiro. Eu vou deixar na descrição do vídeo qual que é o filme. É um filme muito legal, eu adorei assistir ele, essa personagem ela é uma querida. Indico pra vocês, assistam, é muito legal. Aqui um pouco de giz pastel oleoso. Eu não trabalhei muito esse material aqui
nesse caderno. Eu trabalhei com ele há um tempo atrás, mas aí eu fiz este desenho. Tenho vídeo de alguns desses desenhos, tá? Acho que esse aqui eu tenho um vídeo completo dele fazendo também, deixo disponível para vocês. Esse daqui, todos que tiverem com alguma bolinha colorida assim, bem certinha, foram os que viraram tatuagem ou tiveram uma inspiração muito próxima com a tatuagem. Essa semana, há 2 dias, eu fiz uma raposa e a gente utilizou esse desenho como referência para algumas partes da pintura dessa raposa. Também utilizamos gouache, que tem esse pigmento bem vivo. Outra que virou tatuagem, essa daqui eu fiz na Marcela, nas costas dela. Eu utilizei essa arara azul aqui com essa arara vermelha. Essa é a composição. Eu não gostei muito, acho que eu perdi um pouco a linha aqui no desenho e preferi fazer uma outra, que foi essa. Essa aqui é a foto que eu peguei no Pinterest também, e a ideia dela era brincar com os cheios e vazios. Então, era uma moça se protegendo, acho que de algumas garças que voavam próximo dela, e tinha esse grande vazio que eu achei bem legal assim para a composição da página e também da fotografia de quem fez. Aqui mais uma temática da minha terra. Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e vira e mexe eu gosto de representar os indígenas, que eu também tenho descendência, e eu acho que é uma forma assim de eu colocar de trazer essas temáticas diferentes para os esquetes, para os desenhos, que eu dei uma pesquisada, né, de como são os tours que as pessoas representam, e eu vejo esse tema pouquíssimo abordado. E aqui eu trouxe essa fluidez, esse mergulho dessa indígena nas águas, através dos meus traços. Aqui são os beija-flores, tem uma série, vocês vão ver mais pra frente, tem outros. E sempre trabalhando, assim, vários tipos de materiais, a sobreposição, e coloquei agora, também trabalhei com outras texturas que vai acontecer ao longo do caderno mais vezes. Para mim, quando a gente trabalha assim essas camadas de materiais, o desenho se torna um pouco mais vivo e a gente consegue ser mais criativo. Uma flor, também feita com aquela técnica de aquarela, que você molha bastante a página e a tinta permeia pelo papel. Aqui eu começo a conseguir mostrar para vocês quais são as dificuldades desse papel, que ele acontece isso. Ele vaza para o outro lado porque ele não consegue absorver a quantidade de água das tintas. Mas eu utilizei isso ao meu favor, né? Foi uma forma de eu continuar gerando mais criatividade, né? Trabalhando outras texturas, colocando outros materiais para dar vazão a esses desenhos. Aqui são estudos de flores velhas, para uma tatuagem que eu fiz em collab com a Elaine. Aqui, continuando com os beija-flores, esse foi o que eu mais gostei, em questão de tonalidade, de coloração, de traço. Eu acho que esse aqui foi o que eu fui mais feliz. Algumas frases que eu anotei sobre pássaros, que eu gostei muito, né? E esse daqui também, achei esse aqui bem profundo, que é: os pássaros criados em gaiolas acreditam que voar é doença. E eu achei bem profundo, assim, né? Eu achei inspirador para continuar fazendo meus passarinhos. Estudo de lince para uma tatuagem, mas a gente acabou fazendo uma digital, né? Um desenho digital que eu acabei fazendo para essa cliente. Mas foram 3 estudos aqui nas folhas para pegar os traços. Na época que eu estava assistindo The Office, Michael Scott. Essas ilustrações a seguir foi para um livro de um amigo meu sobre a nossa região, lá do Mato Grosso do Sul. Então é sobre a cultura, os materiais que estão envolvidos nessa formação cultural do estado,
da região. Aqui um desenho utilizando gouache. Aqui é uma viola de coxo, também é patrimônio imaterial do Mato Grosso do Sul. Mais um pouco dos materiais. Aqui eu comecei a fazer o desafio dos 100 desenhos em 10 dias, mas eu não concluí esse desafio. Eu ando pensando em refazê-lo. Acho que é um experimento muito legal, mas cheguei só até o 14. 15, até o 15. Aqui foi o estudo de tatuagem também, mas a gente não concluiu porque esse meu cliente ficou doente. Mas eram esses pássaros específicos que tinham essa jubinha assim no cabelo. Ou no cabelo, na cabeça. Aqui também estudo para tatuagem, mas acabamos fazendo um desenho digital, que era uma moça que gostava de... Ela é boxeadora. Aí eu tinha feito esse desenho, estudo para pegar um pouco de traço, saber como que eu ia trabalhar as formas. E depois eu fiz esse outro desenho. E estranhamente eles se conectam. E eu acho muito legal a forma que eles juntos se conversam. Esse aqui eu gosto bastante também, com esse grande sol iluminando essa moça. Essa proposta de pintar toda a folha eu acho interessante também, dá uma outra perspectiva para o caderno. O tigre marionete. Esse aqui também foi estudo de tatuagem, a gente fez esse abstrato meio flor na perna do Oisin, em Dublin. Estudo de flores para Lois, uma cliente de Amsterdã. Ela ficou em dúvida desses dois aqui, entre esse e esse. A gente fez um fechamento de braço. Vou voltar aqui, esse desenho ele não faz parte da sequência. Eu fiz ele há pouco tempo, essas páginas estavam em branco porque justamente tinha vazado, né, as folhas. E aí eu voltei para preencher a página com esses 2 elementos. Estudo de peixinhos, beta. Eu vi um filme brasileiro que tinha eles como uma parte dos personagens. Esse aqui foi o primeiro desenho que eu fiz em Berlim, nessa última temporada que eu passei lá. Eu fiquei 1 mês agora na cidade. Esse dia nevou, foi incrível, foi muito legal. Foi a segunda vez que eu vi neve na minha vida e é muito massa. E nesse dia eu tinha ido comprar materiais novos, né? Materiais que eu não estava acostumada a usar, que são essas canetas hidrocor. E deu uma modificada, assim, no meu trabalho. Eu tô ainda me adaptando, tô gostando bastante. Eu acho que quando a gente experimenta novos materiais, é como se a gente visse a gente mesmo e de outras perspectivas. Esse desenho aqui eu fiz antes de sair de casa, porque eu passei 1 mês e meio fora trabalhando. E foi o último desenho que eu fiz aqui, antes de viajar. Esse desenho eu fiz uma sala de estudo, registrei as meninas que estavam estudando. Eu tenho a impressão que essa moça me viu desenhando ela e ela foi embora depois. Ficou envergonhada. Desculpa, moça! Uns desenhos inacabados, paisagens de Amsterdã. Continuando com os estudos dos materiais. Estou aprendendo a me ver sobre eles. Esse daqui também eu não acabei, mas agora está acabado. Esse aqui sou eu, em uma das fotos que a gente tirou em Zaandam, perto daqueles moinhos. Essa aqui é minha amiga Clara e o gatinho Chico dela. E nessa foto ele tava incrível. Ele parecia um ser humano contemplando.
Aqui é a casa onde eu fiquei, lá em Berlim, a janela. Tinha uma grande janela na sala, muito bonita, muito iluminada. O moço tinha uma xícara também muito bonita, toda charmosa. E as plantas que tinham lá. Essa das flores é engraçada. Meu companheiro viu, falou assim, mas essa daqui tá parecendo uma coisa meio pano de prato. E eu falei, realmente é um pano de prato. Eu me inspirei na minha avó. A minha avó, já de idade, resolveu aprender a pintar. E entrou numa aula de pintura de tecido. E ela pintava panos de prato. E aí, toda vez que eu desenho flores, eu lembro da minha avó. Esse desenho é dela, pra ela. Um beijo, vó. Estudo de faces expressivas sem olhar referência. Muito difícil fazer rosto sem olhar referência. E eu queria trazer essa ideia um pouco do enojar-se com a mudança que ela estava pegando em vez. Também trouxe outra ideia, que é, em vez da borboleta como transformação, eu trouxe a cigarra, que pra mim é muito mais... Sei, pra mim a cigarra é um pouco mais forte. Aqui, mais um indígena, uma criança indígena pulando na água. Essa foto é lindíssima. E aqui também, tá vendo? Essas coisas são as partes que foram vazadas. E aí eu usei um envelope, eu colei esse envelope aqui. Colei não, né? Encaixei ele pra fazer um desenho e aproveitar a folha. Esse daqui também, eu acho ele belíssimo. É como se fosse uma cigana dançando. Essas cores quentes. Eu acho muito latino. Esse desenho eu não gostei. A gente fez num encontro com várias pessoas que desenhavam e eu acho que eu não me senti muito à vontade. Eu acho que ele expressa isso. Não deu certo aqui, mas deu certo aqui, gente. E eu acho esse desenho muito fofo. É um panda vermelho. Acho eles muito lindinhos. Eu acho que fui muito feliz nessa paleta de cores aqui que eu escolhi. Eu vi essa frase aqui numa palestra da Lucilena Galvão, um ser que se harmoniza. Ela falava sobre pertencimento, e era justamente isso que eu tava sentindo na hora, né? Como que é que a gente se pertence a um lugar. A gente que é estrangeiro, a gente passa por isso, né? Esse processo de sentir-se pertencente ao espaço. Um sonho, gente, desenhei meu sonho aqui, o carro capotado. Esse daqui é inspirado na Sueli Ronick. Tava escutando uma palestra, não uma palestra, um vídeo dela contando sobre notas para uma vida não cafetinada. A Sueli é maravilhosa. Se você tá a fim de ter uma nova ideia, uma perspectiva de vida, olhar para o mundo de uma outra maneira, eu indico você conhecer a Sueli Ronick. Ela é incrível. Um beijo, Sueli! Um panda. Gente, esses tempos eu tava vendo panda em tudo quanto é lugar. Até o momento que chegou uma amiga minha e mostrou uma meia de panda. Eu falei, gente, o panda... Eu preciso desenhar um panda, não é possível. E eu desenhei ele trabalhando esses cheios e vazios. Achei ele uma graça. Tava numa mensagem não, tava numa chamada. E eu fiz esse desenho aqui. Então ele é meio abstrato, vai conectando uma coisa na outra. Não tem muito destino, assim, esses desenhos de telefone. Brincando com cebolas, carimbo de cebolas. Parecem flores, né? Eu acho muito legal a gente aproveitar as texturas que os materiais já possuem neles mesmos. Aqui, esses estudos de brincar, de fazer o abstrato forçadamente virar um figurativo, né? Eu molhei a folha e fui pingando a tinta, então a tinta ela podia se soltar, mas só até ali, não muito. E aí eu fiz essa flor, espécie de crisântemo com esse pássaro. Alguém olhou ele esses dias e pensou que era um sabiá. Pode ser, gente, pode ser. Montanhas. Aqui é cebola de novo. Esse pra mim eu acho muito legal,
que ontem eu estava escutando uma palestra, um vídeo da Rita, do canal Tempero Drag. Ela falava sobre anjos do lar, que eram as mulheres que só serviam, né? Serviam o marido, os filhos, e eram meio que as santificadas no lar. E aí eu fiz esse daqui. Mas ontem que eu pensei que representava isso pra mim. Falei, nossa, legal, faz sentido. Uma estatueta muito linda. Muito difícil desenhar dragões. Desenhei esse daqui, gostei dele. Aí esse pra mim é a minha peça mais bonita desse caderno, gente. É sobre ser latino. Decolonização dos nossos próprios pensamentos. Linda, adorei essa. Essa aqui é a primeira lembrança que eu tenho da minha vida, que é minha mãe me pegando no colo, me tirando de algum lugar que eu tava. Uma florzinha velha. Esse aqui eu fiz usando esfuminho, esse daqui. Também ouvindo a Sueli Ronick falando sobre corpos sem órgãos. Mais um bolivianinho. A Bolívia foi o primeiro país que eu fiz um mochilão e eu sou apaixonada por ele, por esse país. Ela, cultura, tudo. Sou devota da Bolívia. Esse daqui é um texto que eu e meu companheiro a gente fez a partir de um texto base que eu fiz, e a gente recortou e criou um outro texto com ele, e depois eu vim ilustrando. Acho que a parte que eu gosto mais do texto é essa daqui, ó. Suas veias vazias, seus fluxos frouxos, mínimos nos ícones e nos ídolos. Dentro de cada olhar eu vejo caravelas, velas e santos. Tem um desenho desse aqui pra frente. É muito legal esse texto, eu gosto dele. Foi inspirador. Trabalhando texturas. Aqui eu tentei fazer minha mãe, mas não ficou bom. Acho que eu tava ansiosa. Essa fotografia, eu achei que ela tão, né, parece quase uma pintura abstrata, essas pessoas dançando. Eu queria transparecer isso pelos tecidos e pelas formas agudas dos corpos e os cabelos. Essa daqui é outra versão da moça que dançava. Agora ela já mais em ira. Forte. Um peixe. Colei umas estrelinhas nele que dá um brilho diferente, uma interação no desenho. Gosto dele também. Um lobo, um olhar. Aqui, caravelas, velas e santos. É a chegada, né, dos portugueses ao Brasil. Isso que eles trouxeram de primeira. Esse daqui é bem legal, que é aqueles nichos de santos. E aí eu fiz os meus santos. São mulheres indígenas conectadas por espécies de raízes, criancinhas também. E elas formam essa serpente, ligadas a esse fluxo dos astros e dentro desse nicho. Mais um querido indígena. Esse aqui é na outra parte do texto, fala dos multiversos indígenas, né? As propostas do que seria a sociedade se a grande invasão não tivesse acontecido. E aí eu desenhei uma vaquinha.
Um beijo, Humberto Spindle. Mais flores de pano de prato. Aqui era uma fotografia que eu tirei lá em Berlim, quando eu passei com o cachorrinho da colega de quarto de casa. Esse ser meio santificado também. Abrace o novo. Sobre ciclos. Aqui um dia que a gente tava tomando vinho, eu quis brincar só com os materiais que eu tava ali por perto. E também vazou, tá vendo? Aí eu colei pra não atrapalhar o desenho. Passarinhos livres fora de gaiolas. Aquela mesma ideia que a gente falou lá atrás. Isso aqui é cena do Arquivo X. Essa moça, eu queria desenhar ela tava com uma expressão muito boa. Aqui, as esposas troféu. Inspirada no vídeo da Rita, do Tempero Drag, que eu vi ontem. E aqui chegamos ao fim. Eu fiz esse desenho hoje de manhã, encerrando ciclos, que na verdade é sempre início e meio, início e meio. Nunca temos fim, porque sempre é o início de uma nova coisa, de uma nova era. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E me sigam para mais. Esse é o primeiro vídeo dos próximos que virão. Um beijo!